dia a todos. O objetivo dos vídeos que a gente vai começar a produzir é ampliar mais a possibilidade de você ter acesso a uma aula já vista ou não, você pode ter faltado, para que você não perca a oportunidade de aprender. E a aula de hoje, o vídeo que a gente está produzindo hoje, tem o objetivo de estar dando um subsídio a mais para que você entenda sobre trigonometria. Trigonometria, como o próprio nome diz, a gente vai estar trabalhando com as medidas dos lados e ângulos de um triângulo, principalmente o triângulo retângulo. Uma coisa importante que vocês precisam saber, a gente sempre atenta a isto, é que a soma dos ângulos do triângulo retângulo é igual a 180 graus. Estou aqui com duas réguas, uni as duas réguas em um ponto para mostrar para vocês a ideia de ângulo. Como vocês podem perceber, o encontro das duas réguas forma um vértice. E esse espaço entre as duas réguas, tomando as réguas como segmentos de retas, é o ângulo. A formação do ângulo precisa dos dois segmentos de reta se encontrando no que a gente chama de vértice. Quanto maior for a abertura desses dois segmentos, quanto maior for a abertura dos ângulos, maior será exigido para fechar esse lado, de um segmento para fechar o lado oposto. Daí a gente também atentar para o tamanho do ângulo tem a ver com o tamanho do lado oposto. Então, se eu pensar em um ângulo maior que este, eu precisarei de um lado maior para fechar o triângulo. Então, quanto maior a abertura, maior o lado oposto. O mesmo você deve pensar para quanto menor o ângulo, menor será o lado oposto para fechar o triângulo. Daí a gente, posteriormente, vai estar estudando uma relação que vai verificar isso. É a lei dos senos. Mas vamos deixar isso para um outro momento. Hoje eu quero reforçar com vocês uma situação que pode ter sido motivo de dificuldade para você no nono ano. Muitos alunos saem do nono ano sem ter trabalhado trigonometria no triângulo retângulo. Trabalho com as razões trigonométricas. E este material que a gente tem utilizado nas salas, principalmente de segundo ano, é um material que vem retratar a aplicação. Você conhece alguns senos e cossenos, principalmente dos ângulos notáveis, dos seus correspondentes, dos seus simétricos. Vamos analisar algumas situações. Uma primeira coisa que você deve perceber e saber é que todos os arcos têm seu início no ponto zero, no 0 grau. Para que você forme ângulo, como a gente comparou no início, usando duas réguas unidas no ponto que seria o vértice, a gente vai formar ângulos agora usando um material. Esse material vai estar disponível na escola ou na sala da informática, segundo ano, ou enfermagem, segundo ano, ou mesmo no turismo. Ou na sala dos professores, contanto que todos os alunos terão acesso. Todos os alunos que interessarem, usando o material, eu garanto, você vai aprender com mais facilidade. Vamos lá. Se eu fizer isto com as cordinhas ou com a liga, eu vou ter uma abertura de um ângulo. Esse lado vindo ao centro e esse lado formam um ângulo central na circunferência. Esse ângulo central, como a gente já viu, ele é do tamanho do arco. Em cima da circunferência a gente tem o arco sobre a circunferência. Esse ângulo aqui, ele mede 30 graus. O arco também mede 30 graus. Mas existe uma outra representação para comprimento de arco. Se a gente fizer uma comparação com a circunferência orientada, ela tem a unidade como raio. Então, se eu tirar o comprimento da circunferência, eu vou ter 2π. Se eu estou medindo um ângulo de 30 graus, a mesma medida 30 graus pode ser representada através de π sobre 6. Então, aqui, com as ligas, eu representei um ângulo, uma abertura feita por dois segmentos de reta, o ângulo 30 graus. Como a gente sabe, eu acredito que o ângulo 30 graus, a gente decora os senos de 30 rapidinho. É o único que eu
percebo que os alunos têm mais facilidade em aprender qual seno de 30. Seno de 30, o seno você vai estar encontrando sobre o eixo Y. Todos os senos você vai estar encontrando sobre o eixo Y. O eixo Y, já que a circunferência orientada ela é posta em cima do eixo cartesiano, o eixo Y é esse eixo aqui. Note que você verifica o 1/2 como seno de 30. Seno de 30, portanto, 1/2. Tá? A verificação do seno. E como verificar o cosseno? O cosseno é a projeção desse 30 graus no outro eixo, no eixo X. Daí a gente também nomear como eixo dos senos, o eixo Y. Eixo dos cossenos, o eixo X. Tá? Sempre lembrando, a circunferência ela foi colocada sobre um eixo cartesiano, eixo de coordenadas que a gente já conhece. Já é do conhecimento da gente desde o ensino fundamental. Então, vamos verificar a confirmação do seno de 30. O seno de 30, se a gente observar o triângulo formado aqui, esse triângulo é retângulo. Vejam, esta reta ela está paralela ao eixo Y. Se aqui no centro a gente tem um ângulo de 90 graus, aqui a gente também tem um ângulo de 90 graus, certo? Então verifiquemos. O raio da circunferência é 1, certo? 1. Desculpe. Aqui esse raio, ele está como hipotenusa do triângulo. Se o raio como hipotenusa é 1, o que é o seno de 30? 30 aqui no centro. Seno, entenda-se seno como cateto oposto sobre hipotenusa. Se a hipotenusa é 1, o cateto oposto é o próprio seno. Então, o lado que a gente formou agora há pouco aqui na frente, que é do mesmo tamanho por conta das paralelas, também será o seno de 30. Confirmando, seno de 30, 1/2. Toda experiência que você fizer, para 45 ou 60, assim como fez para 30, você vai confirmar que os senos vão ser projetados sobre o eixo Y, certo? Vamos fazer mais uma. Vamos verificar a do ângulo 60 graus. Vamos fazer com 60 graus, vamos fazer a mesma experiência. Lembrando, todos os arcos vão ter sua origem no ponto 0, no 0 grau. Verifiquemos a formação do ângulo. Para ter ângulo, precisamos de 2 segmentos de reta. Ângulo formado, o ângulo 60 graus. O ângulo 60 graus tem um arco também 60 graus. A outra classificação dessa medida em radiano, o 60 graus, ele mede π sobre 3 radiano. Continuemos. Quanto seria então, baseado no que a gente viu, o seno de 60 graus? Para verificar a projeção sobre o eixo Y, vamos refazer a experiência. O triângulo retângulo formado, esse, 90 graus. Se eu estou olhando no centro, 60 graus é o ângulo, seno de 60 é cateto oposto sobre hipotenusa. E quanto é a hipotenusa? 1. A hipotenusa é a unidade. Vejamos então, seno de 60, cateto oposto sobre 1. Ora, todo número dividido por 1 é o próprio número. Verifiquem, o seno fica sendo esse lado. Esse lado sendo projetado aqui na frente tem o mesmo valor. Então, o seno, mais uma vez, sendo colocado sobre o eixo Y, chamado, então, eixo dos senos. Eu espero que isto esteja contribuindo para melhorar o entendimento das aulas que a gente está tendo nesse início de ano. Vou ampliar o que eu estou revisando com vocês, falando sobre ângulos ainda, arcos côngruos e simétricos. Então vamos lá. Sempre usando as ligas e os ângulos notáveis. Vamos relembrar o que são ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis que a gente tem trabalhado?
Os ângulos notáveis são 30, 45 e 60 graus. A partir desses três ângulos notáveis, a gente consegue seno, cosseno e tangente de 120, 135, 150, 210, 225, 240, bem como de 300, 315 e 330 graus. Seno, cosseno, lembrando que a tangente se encontra também dividindo o seno pelo cosseno. Então, vamos verificar uma situação. Eu só vou estar encontrando medidas de seno e cosseno de 0 a 360 graus e ângulos maiores que estes. Vocês já viram representados em situações? Então, se eu tiver um ângulo maior que 360 graus, esse ângulo vai estar indicando que eu tenho mais de uma volta. Vejam, uma volta é 360 graus. Se eu estou circulando, eu estou fazendo uma caminhada em torno de uma praça circular, eu parto do zero. Quando eu retomo o zero, eu dei uma volta na praça. O que seria dar uma volta e meia na praça? Seria você ir de 0 a 360, uma volta, e você fazer meia volta, o que você teria que fazer? Vindo até os 180 graus. Para quem entender este conceito? Bem, a gente precisa entender que ângulos, eles têm seus côncavos. Ângulos côncavos, ou arcos côncavos, são ângulos que têm a mesma extremidade. Percebam. Aqui, tirando o exemplo da praça, a gente esticou a liga até o ângulo 30. Mas vejam que a liga representou que a circunferência foi rodeada e passou um pouco, passaram 30 graus. Então, o que você tem? Uma volta mais 30 graus. O que dizer do 30 graus? Eu digo que esta volta dada mais 30 dá 390 graus. 390 para em cima do 30, então 390 é côngruo a 30 graus. Como eu conheço o seno de 30, o cosseno de 30 e a tangente de 30, eu também posso trabalhar este mesmo conceito com 390 graus, maior que uma circunferência, que o comprimento de uma circunferência inteira. Então, qualquer valor acima de 360 pode ser trabalhado na mesma circunferência, ok? Vamos continuar. A este exemplo que eu trabalhei agora, a gente chama de ângulo côncavo, podendo fazer todas as razões trigonométricas com os ângulos maiores que 360. Existe também a possibilidade de usar a circunferência trigonométrica para ângulos simétricos. Por exemplo, o que dizer sobre o ângulo 240? O ângulo 240, ele é simétrico ao 60. Veja que você consegue reduzir o ângulo 240 ao primeiro quadrante.
ampliar seus conhecimentos. Não tira dúvidas. Qualquer coisa, consulte o material que a gente produziu, que a gente pretende que ele sirva durante